tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael Arlon. Estou começando aqui hoje mais uma live class de história para a gente falar sobre um assunto importante, obviamente, como todos os outros que a gente trata, né? A gente vai falar hoje sobre o processo de expansão marítima europeia ou o processo de expansão marítima, mais especificamente num primeiro momento dos países ibéricos, né? De Portugal e Espanha. E eu chamo a atenção para esse assunto por dois motivos. Ele é meio que um assunto de entrada, digamos assim, quando a gente fala, por exemplo, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, entendendo que ele está acontecendo junto com uma série de outros eventos, uma série de outros movimentos, como a Reforma Protestante, né, e a Contra-Reforma, um conjunto de reformas religiosas. É interessante quando a gente fala sobre o processo de centralização política, é interessante quando a gente fala sobre o mercantilismo, é interessante quando a gente fala sobre a formação dos estados ou a formação das monarquias nacionais. Então, de uma forma direta, falar sobre expansão marítima é relacionar esse tema à chegada da modernidade, à chegada da Idade Moderna, ao fim desse período medieval. Beleza? Num segundo ponto, existe uma importância grande porque a gente está começando a falar, por exemplo, de história do Brasil, a gente está começando a falar, por exemplo, de história da América. Então, quando a gente trata desse processo de expansão marítima, a gente fala justamente da chegada do europeu, da chegada desse homem europeu que está rompendo essa barreira medieval e chegando na Idade Moderna, né? Esse homem europeu chega em um novo continente, que é o continente americano. Esse processo de expansão marítima ele vai trazer para a gente, por exemplo, a chegada desse europeu também em regiões que hoje a gente compreende como territórios do continente da Oceania, por exemplo, como a Austrália, Nova Zelândia e outras regiões, mas a gente vai falar especificamente sobre a chegada desse europeu à América e também algumas relações, alguns contatos que esses europeus desenvolvem, por exemplo, com povos, com regiões do continente africano. Tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje, uma coisa, como eu já pontuei, né? Além dessa importância da gente falar sobre dois assuntos, um que se relaciona a um outro contexto, a um processo de transformação, e segundo, a chegada desse europeu em um novo continente, é importante que a gente perceba também que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, para ficar uma coisa bem clara e porque, de fato, isso é uma coisa importante de se perceber. Existem vários eventos acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, existem vários processos, a minha tela fez assim do nada, existem vários processos acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, e aí a gente faz um recorte temático, digamos assim, de um pedacinho ali dessa transição de Idade Média para Moderna e traz de uma forma mais específica, um pouco mais detalhada do que muitas vezes a gente consegue ver durante a própria aula normal, digamos assim. Então, esse processo que dá início a dois outros processos, ele é muito importante também por causa disso. Também por conta de uma série de fatores que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula de hoje. Beleza, galera? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula, né? Então, a gente vai falar sobre o processo de expansão marítima, especificamente ibérica. E, obviamente, tem a nossa referência cronológica ali, né? Eu estou falando basicamente de um processo que começa no século XV, ou que tem um grande marco no início do século XV, né? Que é a conquista de Ceuta, uma regiãozinha no norte do continente africano, que hoje corresponde a uma região do Marrocos por Portugal, tá? E vai basicamente até o século... Esse nosso corte aqui não é que o processo vá até o século XVII, mas a gente está falando de um processo de organização colonial que vai se estabelecer mais ou menos ali ao longo também do século XVII. Tá? Existem outras regiões do mundo que são conquistadas, digamos assim, por esses europeus em outros momentos, tá? Até mesmo posteriores ao século XVII. Mas quando a gente fala do processo de expansão, do processo de colonização que vem a reboque disso, né, a gente está se referindo a um processo que caminha ali até basicamente o século XVII. Tá? Então, se você de repente buscar uma outra referência e você vê uma outra data ali, século XVI ou até mesmo século XVIII, tenha em mente que esses recortes eles não estão errados, tá? Mas as pessoas podem considerar diferentes processos dentro desse sistema de expansão marítima. Tranquilo? Aqui é só uma referência para a gente saber de que época que a gente está falando. Da mesma forma como eu dou uma referência geográfica, digamos assim,
dizendo que é um processo europeu e que vai chegar na América e que vai chegar na África, a gente também tem que buscar ter algum tipo de referência cronológica em relação a isso. Tranquilo? Para começar, galera, para a gente começar, digamos assim, do início, deixa eu botar a minha caroça mais para cá, a gente vai começar de um mapa que a gente conhece de hoje em dia. Bom, esse é um mapa mundi, né, da forma como a gente tem hoje, né? Em amarelo aqui o continente africano, isso aqui é um tom meio rosa, meio magenta, né? Magenta, estou evoluindo na caracterização das cores. Estou fazendo um cursinho de fotografia, isso me ajuda, tá? Aqui a gente tem a Oceania, né? Aqui a gente tem a Ásia, nessa parte coral aqui. Nessa parte vermelha mais forte, mais viva, digamos assim, a gente tem a Europa. Repara que a Rússia está meio que cortada aqui, né? Existe uma parte da Rússia, deixa eu pegar o laser que é melhor. Existe uma parte da Rússia asiática, né? E existe uma parte da Rússia europeia, e aqui a gente tem todo o restante da Europa, Europa Central, nessa região aqui, ou Europa Centro-Ocidental, né? Nessa parte de verde um pouco mais clara, a gente tem a América do Norte. E também pegando a América Central, repara que os países, chamados países do Caribe, estão aqui, nesse verde um pouco mais claro, né? E aqui, esse território verde um pouco mais escuro do que a América do Norte, a gente tem a América do Sul. Aqui embaixo ainda, em azul, a gente tem o continente Antártico, ou Antártido, beleza? A Antártida, de forma geral. Repara só numa coisa, esse é o mapa que a gente conhece hoje em dia. Tá? Eu coloquei ele aqui como uma referência também para a gente conseguir identificar algumas características que a gente vai falar dessa época e um paralelo que a gente pode fazer de hoje em dia. Repara numa coisa, quando eu falo em expansão marítima ibérica, eu estou me referindo a esses dois paísezinhos aqui, ó, Portugal e Espanha. Sempre que você ouvir falar países ibéricos, reinos ibéricos, região ibérica, eu estou falando sobre Portugal e Espanha. Beleza, galera? Isso é uma coisa que a gente vai falar em qualquer momento da história. Se eu falar em processo de expansão marítima ibérica, como a gente está falando aqui hoje, eu estou falando desses dois países. Se eu falar em os países ibéricos sofreram menos com o coronavírus, eu estou falando de Portugal e Espanha, por exemplo. Tá? Repara, esses dois países ou essa região ibérica, ela pode ser chamada também de Península Ibérica, por quê? Porque existe água de três pontos, digamos assim, né? Se eu pego um território e divido em 4 partes, né? Norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, e eu tenho 3 dessas partes ligadas ao mar e uma dessas partes ligada à terra, significa que essa região é uma península. Por exemplo, por que eu posso chamar isso aqui de península? Porque eu tenho uma água ao norte, eu tenho água a oeste, eu tenho água ao sul. Aqui tem o Mediterrâneo, aqui tem o Oceano Atlântico aqui. E do lado leste, eu tenho uma ligação com o continente. Por isso, isso aqui é uma península. Da mesma forma como aqui, ó, é uma península também. Da mesma forma como aqui é uma península também. É uma península arábica, tranquilo? Da mesma forma como aqui também é uma península. Repara, é importante a gente ter essa referência porque em diversos momentos das aulas, né, as pessoas podem de fato falar em um movimento, em alguma característica de uma região e usar o nome península, né, para vocês saberem do que de fato a gente está falando. Tranquilo? Outra informação importante, se eu estou falando que esse processo, ele ou pelo menos o que a gente vai analisar hoje, né, ele vai dos séculos XV até os séculos XVII, eu estou falando que ele vai acontecer entre os anos 1400 e pouco e 1600 e pouco, né? Lembra que o século, geralmente, quando a gente pega século XV, ele não se refere aos anos 1500 e pouco, mas aos anos 1400 e pouco. Um século sempre termina no ano 00. Por exemplo, o ano de 1500 é o último ano do século XV. Tá? Quando eu chego em 1501, já é século XVI. 1499 é século XV. Tá? 1501, século XVI. Tranquilo? Então, essas são as nossas referências de hoje em dia. Essas são as nossas referências cronológicas também. Aí a gente vira a página nesse efeito sensacional do PowerPoint. E aí eu chego num mapa mundi
descrito quando esse europeu está começando a conhecer a América. Então é óbvio, esse mapa ele é muito mais próximo daquilo que a gente tem hoje em dia do que alguns outros mapas que a gente vai ver ao longo da aula, tá? Então, assim, apesar dele não ser um mapa, digamos assim, tão preciso, ele é um mapa que já mostra, diferentemente de outros mapas anteriores que a gente vai ver já já, ele já mostra a América do Sul aqui, por exemplo, ele já mostra, olha que coisa interessante, essa região aqui do México, ele já mostra a América do Norte, não na sua totalidade, assim como a América do Sul, não na sua totalidade, mas ele já começa a caracterizar geograficamente essas regiões. Isso aqui provavelmente é um mapa do século XVI, muito provavelmente do início, meados do século XVI, que já começa a mostrar para a gente algumas partes de território que o europeu até há pouco tempo atrás não conhecia. Por que, por exemplo, a Europa ela já tem uma riqueza maior de detalhes? Por que a Ásia aqui ela já tem uma riqueza maior de detalhes? Por que as Índias já têm uma riqueza maior de detalhes? Por que o território africano ele já tem uma riqueza maior de detalhes? Porque esses europeus conhecem essas regiões há mais tempo ou exploraram de uma forma mais intensa do ponto de vista de conhecer esses locais mais do que regiões da América. Tranquilo? E aí uma coisa interessante, quanto mais a gente adentra, digamos assim, nessa ideia, mais a gente talvez comece a formar um conceito, né? Então, para começar, depois dos mapas, a gente chega na nossa parte básica da aula. Vocês que acompanham, desculpa, vocês que acompanham as minhas aulas sabem que eu geralmente acabo caracterizando, né? Faço duas coisas importantes. Eu contextualizo geralmente, trago uma contextualização histórica, uma contextualização até geográfica para saber de onde a gente está falando. E uma outra coisa interessante que a gente sempre tem que se ater numa aula de história é buscar uma definição. Né? Você pode até pensar, eu sou contra rótulos, eu sou contra definições e tal, mas repara, a gente precisa ter um tipo de definição, mesmo que seja uma definição extraoficial, digamos assim, para a gente conseguir caracterizar algumas coisas. Por exemplo, o que eu defino em poucas palavras como processo de expansão marítima? E detalhe, galera, não é para você decorar essa definição, tá? É para você compreender o que essa definição significa. A gente não precisa ir para a prova do Enem com nada de história necessariamente decorado, beleza? Você que tem uma boa memória, você que gosta muito de história, de repente tem uma facilidade para memorizar certas coisas, beleza, isso pode te ajudar como referências durante a prova, mas não precisa se preocupar com aquela coisa de decorar nomes e decorar datas e decorar uma série de outras coisas, tá? A prova do vestibular de hoje ela está muito mais interpretativa, analítica e crítica do que uma prova de decoreba, por exemplo, como acontecia 20, 30 ou um pouco mais de tempo atrás, tá? Vamos lá. Conceitualização básica, né? Conceituação básica. Também conhecida como grandes navegações ou expansão marítima, ou, desculpa, expansão ultramarina, tá? Então, eu posso chamar expansão marítima. As pessoas se referem à expansão marítima também como processo de grandes navegações ou de expansão ultramarina, tá? Esse processo buscava rotas comerciais alternativas para as Índias, para a região das Índias, que era a região das especiarias, beleza? Bem como dominar possíveis territórios de que se tinham notícias fora da Europa. Ou seja, como assim? Talvez aqui seja uma novidade para algumas pessoas, né? Mas muito provavelmente, né, acredita-se muito fortemente que os europeus sabiam da existência de novas terras a oeste da Europa. Tá? E as grandes navegações, né, esse processo de expansão marítima, ele além de um processo comercial, e quando a gente fala em comércio, a gente lembra de uma burguesia que está em ascensão desde um período conhecido como Baixa Idade Média, né? Existe uma burguesia em ascensão e essa burguesia tem interesses comerciais. Da mesma forma como ainda existe uma nobreza na Europa, da mesma forma como existem monarquias na Europa que têm um interesse grande em ter mais territórios. Para as monarquias europeias, para os reis da Europa, quanto mais território você tivesse,
mais poder você teria. Então, esse processo de expansão marítima a gente pode entender como um movimento que agrada a burguesia, como um movimento que agrada a nobreza, como um movimento que agrada as monarquias, que agrada as realezas europeias, os estados monárquicos, os estados absolutistas europeus. Tranquilo? Repara, quando tudo converge para uma coisa, obviamente existe uma tendência de que essa coisa dê certo, digamos assim. Tranquilo? Agora, por que os mais proeminentes, né? Por que esse processo vai surgir nessa região ibérica? Vamos lá. Vamos contextualizar essa região ibérica para a gente saber do que a gente está falando, né? Primeira coisa, existe um domínio romano naquela região desde o Império Romano. Então, aquela região ali é uma região de, entre aspas, cultura europeia, porque existe uma presença romana ali. Por exemplo, a região de Portugal, né, vai ser chamada de Lusitânia, tá? Existe as próprias referências que a gente tem hoje em relação a Portugal, né, aos lusos, os lusitanos, que são os portugueses, na verdade é porque aquela região, de fato, era chamada de Lusitânia desde a época da grande expansão do Império Romano, que consegue chegar naquela região ali, tá? O Império Romano cai no século V, né, no ano de 476 depois de Cristo, e aí a gente tem a chegada naquela região, obviamente, dos povos germânicos, que são aqueles que vão contribuir com essa queda do Império Romano, tá? Os povos que vão habitar aquela região ali, entre outros povos, né, eles vão ser chamados de visigodos, tá? São os grandes povos godos, né? Existem os visigodos, os ostrogodos e outros povos ditos bárbaros, tá? Que eu não gosto tanto do termo bárbaro e aí uso mais o termo germânico, que assim, numa análise histórica, ele é um termo muito mais preciso, digamos assim, para caracterizar esses povos. São povos germânicos porque vêm de uma região mais ao norte ou ao nordeste da Europa, que hoje compreende, por exemplo, a Alemanha, né, que o mundo inteiro chama de German e a gente chama de Alemanha. Eu nunca sei se esse German, se essa coisa, se essas minhas palavras em inglês elas são em inglês ou se elas são em mineirês, né, tipo German, why? Mas eu tento, né, galera? E aí, esses povos germânicos habitam aquela região, começam a povoar cada vez mais essa região da Península Ibérica, né? E se convertem ao cristianismo. Eu coloquei século VII aqui, mas se convertem ao cristianismo durante o processo com o passar do tempo, digamos assim. Tá? Esses povos começam a dominar aquela região depois da queda do Império Romano e vão se convertendo, né, progressivamente ao cristianismo, que é uma das principais características culturais barra religiosas da Europa, pelo menos durante a Idade Média. Tranquilo? Aqui uma coisa interessante, que a gente precisa ter essa informação para utilizar numa prova tanto discursiva, a UERJ ela gosta de fazer esse tipo de relação, por exemplo, quanto no próprio vestibular do Enem ou em outros vestibulares que vocês forem fazer. É importante a gente ter informação, é importante a gente ter a noção, ter a ciência de que aquela região da Península Ibérica ela foi conquistada pelos árabes, ela foi conquistada pelos povos muçulmanos. Povos esses, deixa eu voltar para o meu mapa aqui, povos esses, aprendi um macete no PowerPoint incrível, você digita o número do slide que ele chega lá. Esses povos muçulmanos, esses povos árabes, eles surgiram nessa região aqui da Península Arábica, né? O Maomé, o grande expoente, o grande criador dessa religião, digamos assim, desse sistema, desse grande sistema religioso. Ele é um sujeito que vai nascer no século VI, nessa regiãozinha aqui, né? Que hoje corresponde à Arábia Saudita, beleza? E daqui, o Maomé morre em 632 depois de Cristo, só para vocês terem uma noção de tempo, digamos assim, tá? Ele morre no século VII, 632. No século VIII, em 732, vai haver uma grande batalha na Europa, mais ou menos aqui na divisa entre França e Espanha, chamada Batalha de Poitiers. Talvez você que goste de história, que tenha uma boa memória, se lembre disso das aulas de Idade Média, né? Nessa Batalha de Poitiers é quando os europeus conseguem barrar o avanço muçulmano, barrar o avanço árabe. E quando eu digo árabe e muçulmano, árabe é etnia. Esses são povos árabes porque eles têm uma origem na Península Arábica. E são povos muçulmanos porque eles seguem a religião islâmica. Tranquilo? Beber uma água aqui? Só para tirar esse negócio da garganta. Olha que coisa interessante.
O Maomé morre em 632. Em 732, exatamente 100 anos depois, está ocorrendo uma batalha, uma grande batalha em Poitiers para brecar o avanço, para barrar o avanço árabe para a Europa. O que a gente apreende disso, né? O que a gente entende disso? Que num período de 100 anos, esses caras saíram dessa região, dominaram toda essa região do norte da África e chegaram na Península Ibérica. E estavam tentando entrar na Europa. E se expandiram também, essa informação, esse dado eu vou passar para vocês, e se expandiram também para cá. Ou seja, basicamente, tudo isso aqui que eu estou circulando era uma região de domínio árabe, que os europeus se referiam como mouros ou mouriscos, beleza? Existe até hoje, por exemplo, você que já teve a oportunidade de visitar Portugal ou Espanha, existem várias referências à arquitetura árabe, por exemplo, os chamados arabescos, né? Aqueles desenhos, coisas que vão se trançando ali, né? Aquela coisa tipo Taj Mahal, né? Aquelas pilastras que têm umas formas mais ou menos assim, né? Aquela coisa desenhada, aquela coisa bonita. Essa é uma herança árabe. Mas o principal ponto que a gente precisa analisar aqui, talvez não seja nem essa influência cultural, mas uma influência tecnológica. Repara numa coisa, enquanto a Europa está mergulhada numa Idade Média teocêntrica, está mergulhada numa Idade Média em que existe uma grande preocupação e existe um protagonismo com a religião católica, os povos árabes não. Os povos árabes estão lendo os gregos antigos. São os povos árabes que vão funcionar como uma espécie de um elemento do renascimento cultural europeu. Ou seja, aquela negação da Idade Média e a busca por valores clássicos, ela vai ter uma grande proeminência, digamos assim, nesse contexto de renascimento, mas isso também é fruto de uma influência árabe. Tranquilo? E aí, aqui embaixo, descrito que eu acabei de falar para vocês, né, esses povos árabes iniciaram a expansão no século VII, alcançando o norte da África e a Península Ibérica, que é a região nossa de interesse aqui, e a gente tem a formação de alguns reinos nessa região, conforme esses árabes vão sendo expulsos. Como assim? A gente tem a formação... hoje, a gente tem dois países, né? A gente tem basicamente aqui a Espanha e aqui na pontinha a gente tem Portugal. Mas antes desses países se formarem, a gente tem basicamente 4 reinos que vão formar o que futuramente vai ser a Espanha: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Repara, existe uma região aqui, ó, que ainda não é Portugal, que vai se tornar Portugal a partir do processo de expansão desses muçulmanos aqui nessa região. Se liga só numa coisa, eu tenho aqui um califado de Córdoba. O que é um califado? É como se fosse uma espécie de um reino islâmico. Existe um califa, que é um líder político daquela região. Esse califa, ele necessariamente, nesse momento, é um muçulmano, é um islâmico. Da mesma maneira como os reis europeus são católicos. Então, isso aqui representa uma disputa territorial, isso aqui representa também uma disputa religiosa, uma disputa cultural. Como é que Portugal surge? Esses árabes são expulsos dessa região, eles não são expulsos de tudo. Aqui embaixo a gente vai ver que vai ter um reino chamado Granada, né? E esse reino só vai ser conquistado, digamos assim, pela Espanha em 1492, mais um pouco à frente a gente fala dele. E aqui eu tenho o surgimento do chamado Condado Portucalense. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Existia um cavaleiro chamado Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha não era o filho mais velho, né? Henrique de Borgonha era o filho mais novo de uma família da região do Ducado da Borgonha, que hoje é uma região francesa. Tá? Então a gente pode dizer que o Henrique de Borgonha seria francês, né? Embora os países com esses nomes não existissem na época. Tá? Mas só uma referência para vocês também. Henrique de Borgonha foi contratado pelo rei de Leão, né? Teoricamente, a gente poderia chamar o rei da Espanha, para a gente simplificar. Henrique de Borgonha foi contratado pela Espanha para expulsar os árabes dessa região aqui. E aí, ele expulsando esses árabes, ele recebeu um pedaço daquela região chamado Condado de Portuscales, ou Condado Portucalense, beleza? Olha o nome, Portucalense, Portugal. Henrique de Borgonha pega
esse condado, digamos assim, que acredita-se que fosse entre dois rios, né, entre o Rio Minho e o Rio Douro, e aí começa a desenvolver um domínio político sobre aquela região. O filho dele, chamado Afonso Henriques, é um cara que vai tentar romper com essa lógica vassálica que existe do condado portucalense com a, entre aspas, Espanha. Beleza? E aí a gente vai ter aquilo que muita gente considera como um processo de independência de Portugal no ano de 1139. Beleza? Mas são referências de datas, como eu disse, a gente não precisa decorar. Isso é uma questão de curiosidade sobre a formação de Portugal. Ou seja, Portugal se forma através de duas características importantes. Primeiro, um processo de expansão dos árabes, dos muçulmanos daquela região, tá? E segundo, Portugal se forma a partir de um pedaço da Espanha, beleza? O que a gente tem a partir disso é a montagem de um sistema de pioneirismo ibérico. Como assim uma montagem de um sistema de pioneirismo ibérico? Repara só, quais são as características que fazem com que Portugal e Espanha sejam pioneiros no processo de expansão marítima? Tudo que eu falei até agora, e aí eu estou vendo no meu reloginho aqui, que a gente tem 20 minutos de aula. É muito importante que a gente faça uma introdução, é muito importante que eu mostre mapas, que eu mostre referências históricas para vocês. Agora, de fato, a gente começa a falar de um processo de expansão, porque a gente começa a falar sobre mais do que um contexto, mas as características que levam com que Portugal e Espanha, de fato, promovam esse processo de expansão na prática, digamos assim. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, localização geográfica. Uma coisa que a gente já sabe, né? Portugal e Espanha formando uma península significa que eles têm grande parte de seus territórios voltados para o mar, voltados para o oceano. Beleza? Isso está claro, né? Segundo, centralização política. O que é centralização política? É aquilo que a gente costuma chamar de absolutismo, ou a formação de uma monarquia, de um Estado nacional. Em Portugal, a gente tem basicamente a formação de uma monarquia centralizada a partir do ano de 1385, na chamada Revolução de Avis, beleza? Mas a localização geográfica é uma coisa importante, porque ela mostra para a gente que existe muito mar em volta desses territórios. Beleza? Tem uma imagenzinha aqui para mostrar para vocês, é óbvio, tá? Esse processo de centralização política portuguesa acontece aqui, a gente tem uma das grandes batalhas, né, desse processo de ruptura de vez entre Portugal e Espanha, a famosa Batalha de Aljubarrota, acontecida em 1385, dentro de um processo que a gente conhece como Revolução de Avis, tá? Entre 1383 e 1385, quando a gente tem a chegada ao poder do grande Dom João, chamado Dom João Mestre de Avis, da grande dinastia de Avis, que vai governar Portugal durante algum tempo, beleza? Aí, no caso português, a gente tem esse processo de centralização política, e no caso espanhol, no ano de 1469, a gente tem o casamento do Fernando de Aragão com a Isabel de Castela. Repara, qual é a melhor maneira que eu tenho durante a Idade Média, e aqui se eu estou falando de século XV, eu estou falando de um contexto medieval, como é que eu formo uma nova dinastia, como é que eu formo uma família, como é que eu centralizo um Estado? Eu promovo um casamento, uma espécie de um casamento endomonárquico, digamos assim, endo porque está acontecendo um conceito, acho que da biologia, né? Tem aquela endo, não sei o que lá, endo aquilo, né? Tem um monte de endo e eso, né? Biologia e química que usa muito isso. Eu promovo um casamento dentro daquelas monarquias espanholas, tranquilo? O Fernando, rei de Aragão, a Isabel, rainha de Castela. A título de curiosidade, esse casal vai ser os pais da Catarina de Aragão, que é aquela moça que vai casar com Henrique VIII, e que o fim do casamento deles, que começa o processo de reforma protestante na Inglaterra, com a criação do anglicanismo. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é só para mostrar que existe uma relação cronológica muito forte entre todos esses eventos que estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? Por que um casamento, nesse sentido, é um indício, né? É uma característica desse pioneirismo? Porque quando a gente tem estados centralizados, a gente tem o atendimento, digamos assim, ao interesse da burguesia e também ao interesse da
nobreza em um Estado centralizado, ele faz com que os recursos daqueles estados que eram independentes entre si, digamos assim, né, embora em alguns casos talvez mantivessem relações vassálicas, mas você começa a convergir os interesses desses estados. E quando a gente fala em convergir interesses, qual era o principal interesse comercial nesse momento? O comércio de especiarias com as Índias. Tranquilo? Em Portugal, na Espanha também, mas em Portugal especificamente, a gente vai ter um conjunto de saberes chamado Escola de Sagres, ou seja, um conjunto de técnicas de navegação que a Espanha também detém, mas que Portugal detém com uma espécie de uma primazia muito importante, tá? Os conhecimentos árabes, como eu já falei para vocês, além dos conhecimentos árabes, os conhecimentos chineses e italianos. Repara que italianos também está entre aspas, por quê? Porque ainda não existe Itália. Quando a gente se refere a italiano, eu estou me referindo às pessoas que habitam a Península Itálica, aquilo que a gente hoje chama de Itália, mas que na época não se referia como Itália necessariamente, tá? A Itália traz um sentido de nacionalidade e a gente só vai ter um país chamado Itália, na verdade, meados do século XIX, com o processo de unificação italiana, que a gente vai acabar vendo em algum momento também, tá? E importantes instrumentos de navegação, como a bússola e o astrolábio, por exemplo, tá? Repara só, a gente não tem navegação por GPS, por exemplo. Então, para as pessoas poderem navegar, elas têm que conhecer esses instrumentos de navegação. Tranquilo? Como eu falei com vocês, interesses burgueses comerciais e busca de terras cultiváveis. Como assim terras cultiváveis? Já reparou no tamanhozinho de Portugal? Se eu não estou enganado, Portugal é um pouquinho maior do que o estado do Rio de Janeiro. Em área, em extensão territorial, Portugal é muito pequeno. Então, faz sentido, assim como a Espanha também é relativamente pequena em relação a outros países europeus, né? Assim como, obviamente, é maior do que alguns, mas lembra sempre o seguinte, essas monarquias nacionais, elas estão em busca de territórios. Tá? E um último item que eu coloquei aqui, relativo à paz interna. Muita gente gosta de falar a paz interna, parece que não tinha guerra, ausência de guerras. Cara, quando a gente olha para a Europa medieval, quando a gente olha para a Europa moderna, vai ter guerra o tempo inteiro. Por que eu chamo de relativa paz interna? Porque esses estados centralizados, eles vão fazer com que não ocorram tantos conflitos dentro desses territórios. Tá? Portugal, Espanha, assim como França, assim como Inglaterra, assim como a Península Itálica, assim como diversas regiões da Europa, vão estar frequentemente envolvidos em conflitos. Tá? Quando eu chamo de paz interna, eu digo que diversas disputas entre diferentes facções, diferentes grupos dentro desse mesmo território vão deixar de acontecer um pouco por conta desse processo de centralização. Beleza? E aqui, para a gente fechar, uma outra característica importante que é o desenvolvimento de embarcações. E aí a gente tem uma embarcação tipicamente portuguesa aqui, né? Mas que também era utilizado, desculpa, pela Espanha, tá? Por que eu digo tipicamente portuguesa e espanhola? Posso falar então tipicamente ibérica, né? Essas velas que que permitem, inclusive, que as embarcações naveguem contra o vento, o que é um ganho imenso para aquela época, tá? É muito fácil você navegar com vento a favor, mas navega com vento contra. A gente consegue andar contra o vento, mas imagina que você seja um objeto que só navega quando o vento pega e te impulsiona para frente. Imagina você conseguir navegar contra esse vento, é uma coisa meio incrível da gente pensar esse tipo de coisa, né? Então, essas inovações tecnológicas, elas são importantes para a gente pensar esse processo de evolução, tá? Aqui, uma evolução, digamos assim, do que era o território português, né? O condado portucalense aqui, no século XI, Dom Afonso Henriques, que comandou aquele processo de independência, né, a partir de 1139. Aqui a gente tem o território de português em 1147. O território português já aumentado de tamanho em 1168. Aqui um próximo rei, o Sancho I, que domina mais regiões. E aqui a gente tem, de fato, Portugal como a gente conhece hoje, com Dom Afonso III em 1249. Repara na legenda, em verde, cristãos, católicos, e em amarelo, muçulmanos.
O território português, ou o território que hoje corresponde a Portugal, ele se inicia, ele é criado, né, muito mais como um território muçulmano do que como um território cristão. E aos poucos os cristãos eles vão comandando a tomada de regiões que pertenciam ou que foram dominadas também por esses muçulmanos. A história é uma sucessão de conquistas e perdas territoriais também, principalmente a história de regiões europeias, beleza? Esse aqui é o cenário que a gente tem no ano de 1492, quando esse último reduto mouro, e sempre que você vê o termo mouro é muçulmano, é islâmico, é árabe, tá? Quando o último reduto mouro, o chamado Reino de Granada, é dominado pelas coroas de Leão e de Castela. Quando isso aqui acontece, a gente tem, de fato, a formação do que é a Espanha hoje em dia, beleza? Reinos de Leão e Castela unidos aqui, né? Por que unidos? Porque o rei de Castela também era rei de Leão, beleza? Fernando de Aragão, Isabel de Castela, e aqui a gente tem o Reino de Navarra, que também vai ser incorporado algum tempo depois, tá? O Reino de Navarra, ele é muito... até por estar geograficamente próximo à França, aqui colado na França, o Reino de Navarra vai ser alvo de disputas durante o transcorrer de alguns séculos, tá? Mas o que a gente tem como a formação da Espanha moderna, da Espanha atual, de fato, é esse território todo aqui. E aí a gente tem aqui Portugal, né? Repara só, inicialmente, lembra daquela regiãozinha que formava Portugal? Era só essa partezinha aqui no norte. Aí, aqui embaixo, a gente tem o domínio da região chamada do Algarve. E aí, repara, toda palavra que eu tenho na língua portuguesa que começa com a L, né? Tipo Algarve, por exemplo, tem uma origem árabe, assim como álcool, álgebra, alcachofra, todas essas palavras são de origem árabe. Lembra da principal rede de televisão árabe? É a Al Jazeera, beleza? Eu tenho para mim que esse al seria o artigo definido, né? Como a gente tem na língua portuguesa o, a, os, as, e no inglês tem o the, que significa isso. Eu acho que esse al é o artigo, mas enfim, isso aqui não é uma aula de língua portuguesa, é uma aula de história, né? Início do processo. Já contextualizamos tudo, agora vamos para o processo na prática, né? Conquista de Ceuta em 1415 por Portugal, tá? Conquista de Ceuta, essa regiãozinha aqui, ó, no norte da África, tá? Repara, aqui eu tenho Espanha, aqui eu tenho Portugal. Essa região está muito mais próxima da Espanha, mas ela vai ser conquistada por Portugal, no ano de 1415. E o desenvolvimento do chamado Périplo Africano. Qual o objetivo português? Margear toda essa costa da África para conseguir chegar do outro lado. Aqui a gente já começa a ver um desenho do que é a expansão marítima portuguesa. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é a expansão marítima espanhola. Antes disso, um detalhezinho importante. Esse processo de expansão marítima, ele leva o ser humano ao chamado Mar Tenebroso, ao desconhecido, que é o Oceano Atlântico. E aí a gente tem perigos reais e perigos imaginários. O que são os perigos reais, galera? Os perigos reais são as tempestades, são os naufrágios, são os conflitos a bordo, tá? Esses são perigos reais que de fato existem. O que são os perigos imaginários? Perigos imaginários é aquilo que está na cabeça do homem. Perigo imaginário é aquilo que o sujeito imagina que pode acontecer com ele. Então, o que a gente tem como perigo imaginário? Tem muita gente que sofre desse perigo hoje em dia, achando que a Terra é plana. Essa ideia de que as embarcações vão chegar na beirada do mundo e vão cair. Tempo atrás tinha até uma galera... tinha uma galera organizando uma expedição desse para a borda da Terra, né? Cara, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, não, mas enfim. E aí a gente tem perigos imaginários, monstros marinhos, né? Devoradores de embarcações, figuras amedrontadoras como baleias, orcas, que vão dominar essas regiões marítimas e vão engolir as embarcações. Repara, aqui a gente tem a descrição a gente tem o desenho de uma baleia orca. Só que olha a cara de malvado da baleia, parece um pitbull, né? Uma baleia pitbull. Cara, as orcas, a gente sabe que as orcas são bonitinhas, né? Tem aquele filme do Free Willy, elas jogam água aqui por cima, aquela coisa fofa, tá? Galera, tudo isso habitava o imaginário dessas populações, desses grupos que estão se lançando ao mar. Outra coisa interessante, são homens medievais.
é um processo que vai acontecer no período de fim da Idade Média. Então, é muito comum, por desconhecimentos cartográficos, que a Terra fosse representada esférica. Esse aqui é o chamado mapa TO, ou mapa T0, beleza? Como se a Terra fosse formada por uma espécie de um T, né? E margeando esse T a gente tivesse um zero. Repara nas referências religiosas que existem aqui. Olha aqui, não dá para dar um zoom na imagem porque ela não está em tão boa qualidade assim. Mas está vendo Adão e Eva e a cobra? Onde é que eles estão? Eles estão no alto. Se liga, existem referências religiosas muito fortes nessa imagem. Essa imagem é do século XII, é uma imagem medieval. Aqui, por exemplo, a gente tem um outro mapa T0, né? Repara, olha o T aqui, ó, olha o T. Tá vendo? Tem um T aqui e em volta do mapa tem um zero. Essa imagem já tenta retratar um pouco mais, digamos assim, do que seria a Terra do ponto de vista do europeu, mas também é um mapa com referências religiosas. Esses três personagens representam os três continentes que o europeu conhece. E também são personagens bíblicos, são os filhos de Noé. Aqui no alto, quase que no centro da imagem, né, onde está convergindo esse T, como é que eu faço para saber onde é que é o centro? Se eu traço uma linha aqui e se eu traço uma linha aqui, onde essas linhas, onde essas retas estão se encontrando é o centro. Ou seja, eu tenho um centro aqui na entrada da Ásia. Essa Ásia está sob o domínio de uma figura política chamada Jafé, um dos filhos de Noé. A Europa está sob posse de Sem, ou seja, aquele que dá origem aos povos semitas. Por outro lado, na África, eu tenho a referência daquele que zomba de Noé quando o pai está bêbado, que é o Cã, ou seja, o povo está sendo o povo africano aqui, sendo já caracterizado como aquele povo amaldiçoado, digamos assim, né? De um ponto de vista de uma cosmogonia, de uma cosmologia também, digamos assim, de uma influência religiosa muito forte em períodos medievais. Provavelmente isso aqui é um mapa do século XIII, do século XIV, que está retratando o mundo não por uma ótica cartográfica, não por uma ótica científica, mas por uma ótica religiosa, por uma ótica que apesar de ter vontade de se lançar ao mar, tem medo de se lançar ao mar e tem uma série de questões morais e religiosas muito fortes dentro de si. Tranquilo? Isso aqui é só um exemplo também de um mapa que a gente tem entre um processo de desconhecimento e aquele primeiro mapa que a gente mostrou na aula, que é o mapa mundi que a gente conhece hoje em dia. As coisas vão evoluindo com o tempo, né, galera? Você certamente evoluiu do ponto de vista intelectual em relação ao início do ano. Por mais que a gente agora esteja envolvido nessa questão toda da pandemia, né? Eu hoje estou gravando esse vídeo aqui no mês de julho de 2020, então, assim, existe um processo de evolução que é inerente ao ser humano e que vai acontecer com o passar do tempo, tá bom? Da mesma forma, a gente consegue interpretar esses registros cartográficos, por exemplo. São símbolos de pensamentos humanos racionais que estão evoluindo ao longo do tempo, beleza? O principal ponto da expansão marítima, como eu falei com vocês, né, um dos principais pontos é a visão comercial. Existe uma busca por especiarias por esses povos europeus, né? O problema é o seguinte, existe um domínio italiano da região mediterrânea, tá? Repara só, rolou um evento chamado Quarta Cruzada, entre os anos 1202 e 1204. As cruzadas a gente sabe o que é, né? De forma geral, isso aqui não é uma aula de Idade Média, mas vamos lá. As cruzadas são aqueles processos religiosos europeus e políticos também que buscavam reconquistar Jerusalém, reconquistar a Terra Santa que estava sob posse dos árabes. Tranquilo? Foram organizadas diversas cruzadas, fala-se em até 8 ou 9 cruzadas oficiais de europeus que marcharam em direção a Jerusalém para tentar reconquistar essa região da Terra Santa. Uma das cruzadas, a chamada Quarta Cruzada, ela foi liderada por italianos, beleza? Ela foi muito patrocinada por mercadores genoveses e venezianos, por exemplo, com o objetivo de reconquistar a região do Oriente Médio. Só que existe uma coisa interessante, que quando eu pego o mapa mundi, o mapa do mundo inteiro, se esse mapa continuasse sendo desenhado
para cá, né, aqui onde o laser não alcança, para cá, assim, a gente veria ali a continuação da Ásia. Ou seja, a gente chegaria à região das Índias, por exemplo. Era muito importante do ponto de vista comercial que as cruzadas alcançassem êxito. Por quê? Porque se as cruzadas dessem certo, os católicos, os europeus, voltariam a dominar essa região que já dominaram em um outro momento. O problema é, a partir da Quarta Cruzada, a partir do iníciozinho do século XIII, essa região aqui, essa ligação que existe da Europa com o Oriente, com o chamado Império Bizantino, né, naquela época, é uma ligação que vai ser dominada pelos povos italianos, pelos genoveses e pelos venezianos. Ou seja, Portugal e Espanha, para terem acesso às especiarias, eles precisariam pagar tributos para esses comerciantes genoveses, para esses italianos, de certa forma, entre aspas, né, que dominavam essa região. Além disso, eu tenho a conquista de Constantinopla, ou seja, a queda do Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente no ano de 1453. Quem conquistou o antigo Império Romano do Oriente? Os povos árabes, os chamados turcos seljúcidas, ou seja, povos de origem muçulmana. Então, a Europa, principalmente os países ibéricos, que são países que têm relações comerciais com o Oriente muito fortes, eles se veem diante de dois problemas. Primeiro, como chegar à região das Índias, porque ela está dominada. Primeiro, o caminho está dominado por italianos. Segundo, a região próxima está dominada por povos árabes. Muito complicado conseguir chegar lá. E aí, a resposta que esses caras tentam responder, digamos assim, é o seguinte: como é que a gente faz para sair daqui, da Europa, e chegar aqui nas Índias? A Espanha tem o seguinte pensamento. O Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, ele era italiano, ele tinha uma experiência em navegação. Ele chega para o rei de Portugal e diz o seguinte: tenho uma ideia. Se eu navegar para cá, sabendo que a Terra é redonda, ninguém tinha dado a volta em torno da Terra, mas acreditando-se que a Terra fosse redonda, eu navegaria para cá e eu iria tão para o oeste, eu iria tão para o ocidente, que eu daria a volta e chegaria no Oriente, e chegaria nas Índias. Esse era o pensamento do navegador Cristóvão Colombo. A gente pode dizer que esse era um pensamento dos espanhóis. Os portugueses, diferente disso, eles já tinham conquistado Ceuta em 1415, dobraram o chamado Cabo Bojador em 1434, já tinham estabelecido diversas feitorias na costa da África. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas e passa a chamar isso de Cabo da Boa Esperança, e chega, e Vasco da Gama é o segundo, Vasco da Gama foi o segundo a dobrar o Cabo das Tormentas e o primeiro a conseguir chegar nas Índias, em Calicut, isso em 1498. Então a gente tem dois projetos distintos. O projeto espanhol é a chamada circunnavegação. O projeto português é o chamado périplo africano, ou seja, margear o continente africano para conseguir chegar nas Índias. Qual dos dois projetos dá certo primeiro? Tempo. Quem conseguiu chegar nas Índias primeiro? Vasco da Gama, 1498. Só que Cristóvão Colombo, ele chegou talvez num lugar mais importante do que as Índias. Ele chegou na América. Só que ele não percebeu que ele tinha chegado na América. Ele fez 3 viagens e achou que estivesse nas Índias. Tanto que ele chamou as populações de índios. Se ligou? E aí, só um cara chamado Américo Vespúcio, que vem para a América, que vem para cá, para essa região, já no século XVI, no iniciozinho do século XVI, 1506, 1507, que vai olhar, vai dar um 360 ali, né? E vai falar assim, cara, Colombo não chegou nas Índias. Colombo chegou num lugar que o europeu jamais havia pisado. Olha que coisa interessante. Colombo chegou num novo continente. Vou dar esse nome, já que meu nome é Américo Vespúcio, vou dar o nome de América. Foi isso.
Foi isso que aconteceu. O Cristóvão Colombo ele não sabia que ele tinha chegado em um novo continente, ele achava que ele tinha chegado nas Índias. Tá? Aqui a gente tem um exemplo desse périplo africano, né? Essa navegação, desculpa, em torno da costa do continente africano para chegar nas Índias, beleza? Nesse meio tempo, a gente tem a chegada do Cristóvão Colombo, acredita-se que ele chegou aqui, onde é Cuba hoje em dia, beleza? Algumas pessoas falam também na Ilha de Santo Domingo, que hoje corresponde à República Dominicana de um lado e ao Haiti do outro, beleza? A viagem de Cabral, né? E aqui uma coisa interessante. Durante muito tempo se acreditou que Cabral havia chegado no Brasil por engano, né? Que o objetivo dele era conseguir chegar nas Índias. Hoje sabe-se, acredita-se muito fortemente que Cabral sabia que ele queria chegar no Brasil, não tem esse papo de que uma tormenta atrapalhou, bababá, isso é mentira, beleza? Cabral chega, deixa uma meia dúzia de gato pingado aqui e não fica no Brasil. O Pero Vaz de Caminho, o escrivão da frota de Cabral, ele escreve ao rei de Portugal, dizendo que encontrou de fato novas terras, mas eles vão para as Índias. Essa viagem dura meses e meses e meses. E o Cabral é um cara que pouco a gente tem informação. Primeira coisa importante, o nome dele não era Pedro Álvares Cabral, o nome dele era Pedro Álvares Gouveia. Ele não era filho mais velho. E olha que outra coisa interessante, por ele não ser filho mais velho, lembra do Henrique de Borgonha, que começa a dominação de Portugal, que expulsa os mouros? Assim como ele, Pedro Álvares Cabral, que se chamava Pedro Álvares Gouveia, não utilizava o nome Cabral, que era o nome do pai, porque ele não era o filho mais velho. Ele só utiliza o nome Cabral quando o filho dele morre, já em 1503. Então, quando ele chega no Brasil, ele ainda é Pedro Álvares Gouveia. Ele é um cara da pequena nobreza da região de Belmonte, em Portugal, e ele recebe a seguinte incumbência. Ele vai navegar para as Índias. Chegando nas Índias, o pagamento dele vai ser 10 mil cruzados, que corresponde a mais ou menos 35 quilos de ouro. Tá? E além disso, além de promover essa expedição comercial, ele pode voltar com 30 toneladas de pimenta, 30 toneladas de pimenta e 10 caixas de quaisquer especiarias que ele desejar. Esse é o pagamento dele quando ele voltar a Portugal. Olha que coisa incrível. A viagem do descobrimento, digamos, eu fico até arrepiado falando, a viagem do descobrimento, digamos assim, é uma viagem comercial em sua essência. Quando Cabral chega no Brasil, e aí tem aquela história da tormenta que chegou por acaso, da missa, daquela coisa toda, mas esses caras estão navegando por um desconhecido que, na verdade, eles imaginam que exista, mas ainda é desconhecido, entendeu? Então, eles vão tentar conhecer de fato, tá? E aí, a gente tem quase que um problema, né? Primeiro, se a Espanha chegou e Portugal vai chegar, se a Espanha chegou, é necessário que se crie um acordo. Por quê? Portugal está dominando essas regiões aqui, as chamadas Ilhas Atlânticas. É importante que a Espanha, tendo chegado aqui, que eles dois entrem num acordo para que não haja conflito entre eles. E aí é proposta a bula intercoeteira ou intercetera. 100 léguas a oeste de Cabo Verde pertencem a Portugal, ou seja, esse pedacinho aqui. O restante pertence à Espanha. Portugal acha que isso não está favorecendo muito, né? Em 1494, intermediado pelo Papa Alexandre VI, eles entram num novo acordo. Não mais a 100 léguas, mas a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, a gente vai traçar uma linha imaginária. Lembra daquele primeiro mapa que a gente tem na aula? Esse mapa aqui? Vê se não parece o território brasileiro. Ou seja, o que a gente tem na prática é a descrição daquilo que o europeu conhece por enquanto, né? Que é o território brasileiro, pelo menos a parte que Portugal está explorando. Tranquilo? Acabei voltando para o slide errado aqui, consegui achar. Se liga, esse Tratado de Tordesilhas é aquilo que vai dividir a parte portuguesa da parte espanhola durante muito tempo, beleza? Isso aqui a gente vai chamar de diversas formas, né? Uma delas era do descobrimento, né? Era dos descobrimentos. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e figuras muito importantes como os escreventes dessas viagens, né? Existem duas figuras muito simbólicas desse processo de expansão marítima. Um
que é o escrivão da Frota de Cabral, que é o Pero Vaz de Caminha, e existe um italiano muito famoso na viagem de circunnavegação do Fernão de Magalhães. Entre 1519 e 1522, o Fernão de Magalhães, que era um outro navegador, ele conseguiu fazer a primeira viagem de volta ao mundo, beleza? Ele saiu da Europa, desceu, vou pegar um mapa aqui para mostrar, ele saiu daqui da Europa, desceu, veio para o sul da América, viu que tinha uma passagem para o Oceano Pacífico, que hoje a gente chama de Estreito de Magalhães, e conseguiu dar a volta para, então, voltar para a Europa em 1522. Ele acabou morrendo, né, teve um ataque, enfim, as embarcações sofriam ataques no meio desse processo. De 260 marujos, digamos assim, de 260 pessoas que embarcaram nessa viagem, só 18 voltaram para a Europa 4 anos depois. Uma das pessoas que voltou era um italiano chamado Antonio Pigafetta, que escreveu um livro narrando tudo o que aconteceu durante a viagem. Existe um livro desse escritor, desse italiano lá do século XVI, o Antonio Pigafetta, que narra essa viagem de volta ao mundo do Fernão de Magalhães. Vocês conseguem achar esse livro aí em qualquer livraria online e tal, existem várias edições dele. Tranquilo? Ou seja, personagens importantes, né? E aí você deve estar se perguntando, como todo mundo se pergunta, Arlon, isso tudo por causa de tempero? Não acredito. Galera, a comida europeia devia ser muito sem graça. Já imaginou? O que você usa para fazer? Você vai fazer um arroz. O que você usa? No mínimo, água, alho e sal. Ou você não tem alho. Você pode fazer só com sal? Faz. Você consegue comer arroz só com água, sem nenhum tipo de tempero? Não, né? Você consegue imaginar a sua vida, estou falando perto da lente da verdade, você consegue imaginar a sua vida sem tempero? É impossível você comer, é impossível você se alimentar sem tempero, tá? É impossível você sobreviver sem se alimentar bem se não fossem esses temperinhos aqui que os caras estavam indo buscar na Ásia. É claro que a reboque disso tudo, a gente fala em conquista desses povos, a gente está falando em conquista dos povos europeus, né? Esses europeus estão chegando na América e aqui a gente está ainda dentro do processo de expansão marítima, mas a gente já fala de conquistas. Esses caras que navegaram durante meses, por exemplo, a Frota de Cabral que chega no Brasil em 22 de abril de 1500, ela sai de Portugal no dia 9 de março. Ou seja, ela demora mais ou menos uns 50 dias para chegar aqui. E aí a gente tem mais um perigo real que acontece. Esses caras não comem comidas frescas. Esses caras não se alimentam de verduras, de legumes, porque esses alimentos estragariam nessa viagem. Então, assim, na primeira semana todo mundo come verdura, legume e tal, quando come, né? Da segunda semana para frente ninguém mais come, ninguém come uma fruta. Se você passa algum tempo sem consumir vitamina C, você passa a desenvolver uma doença chamada escorbuto, tá? A sua gengiva, ela vai sendo comida. Os seus dentes começam a cair. Ou seja, esses conquistadores, e aqui não é uma visão romântica ou romantizada sobre os conquistadores, eles exerceram uma dominação muito forte sobre esses povos que a gente hoje conhece como povos americanos, né? Não é defender a visão desses caras, mas é mostrar como essas viagens eram complexas, tá bom? Não era simplesmente entrar numa embarcação, não era pegar uma lancha para ir para Ilha Grande. Não era um passeio de barco em Arraial do Cabo. Era você atravessar o Oceano Atlântico para você chegar num novo lugar, né? E aí, um dos elementos dessa conquista é a visão do outro. Uma das coisas mais importantes do processo de colonização, e o vestibular vai cobrar muito isso da gente, é entender essa noção de etnocentrismo. É entender que essa visão do outro, esse etnocentrismo, ele faz com que o português, com que o espanhol se veja de forma superior aos nativos. E aí a gente tem um sentido de expansão da fé católica, que vai dialogar com a reforma, com o processo de reforma e contra-reforma que acontece na Europa. Essa visão errada do nativo americano vai trazer a esse medo do canibalismo,
né? Existe a antropofagia nos povos nativos, principalmente aqui no Brasil, né? Onde hoje é o Brasil. Existem muitos povos de origem tupi, de origem guarani, que são povos antropofágicos, né? Pessoas que se alimentam de outras pessoas numa visão mística de adquirir os conhecimentos ou a força daquele outro guerreiro que foi derrotado, por exemplo. E no final das contas, a gente tem alianças com esses povos para promover as conquistas. Existem alianças dos espanhóis com os astecas, com grupos dominados pelos astecas para que os astecas sejam dominados. Da mesma forma como no Brasil, por exemplo, a gente tem processos como invasões francesas, em que os portugueses vão se aliar a um grupo de indígenas e os portugueses se aliam a um grupo de indígenas, né? E os franceses se aliam a outro grupo, que são os tamoios, por exemplo. E daí a gente tem o processo de fundação da cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem uma série de guerras indígenas, uma série de conflitos e uma série de alianças entre europeus e povos indígenas. E quando a gente junta esse processo todo, quando a gente pensa em expansão marítima, é óbvio que a gente não vai parar simplesmente no processo de navegação. A gente logo em seguida começa a falar desse processo de colonização. A gente logo em seguida começa a falar desse processo de hierarquização de culturas que vai acontecer e que a gente chama de etnocentrismo. Beleza? Elementos dessa pós-conquista. A gente falou sobre elementos da conquista e agora, para finalizar, elementos pós-conquista. De cara, a gente sabe que Portugal não encontra ouro na América, então ele não tem tanto interesse, mas ele precisa, de fato, povoar o território. Então a gente vai ter o sistema de capitanias hereditárias e, posteriormente, o sistema de governo geral, que a gente fala numa próxima aula sobre organização política do Brasil colonial, do Brasil pré-colonial ainda, né? Exploração de pau-brasil, aquela coisa toda. Mas os elementos desse pós-conquista, primeiro, mudança de um eixo econômico. O eixo econômico não está mais não está mais apenas, tá? Nas especiarias do Oriente, não está mais no Mar Mediterrâneo, não está mais nas Índias. Ele está se deslocando para a América. Quando eu digo mudança, eu não estou dizendo que, Erlon, então isso tudo para os caras, depois que eles conseguiram chegar às Índias, eles não queriam mais especiarias? Não, eles continuaram querendo as especiarias. Só que a América, depois de algum tempo, ela começou a se transformar também num ponto de exploração muito importante para essas economias mercantilistas europeias. E repara, quando eu falo desses elementos pós-conquista, eu estou falando de um contexto mercantil, exploração colonial, metalismo, ou seja, a riqueza de um Estado tem a ver com a quantidade de metais preciosos que ele tem acumulado, e a gente tem uma relação do escravismo. Tudo isso está dentro desse contexto de exploração mercantil dessas regiões. Beleza, galera? Tranquilo até aqui, né? Tudo isso está dentro de um processo de transição dessa mentalidade medieval para a mentalidade moderna. Encerrando, isso aqui é um mapa que tenta descrever o que é o Brasil depois desse processo de conquista, né? Diversas embarcações classicamente ibéricas aqui, né? Lembrando que esses países ibéricos eles vão continuar sendo católicos mesmo pós-processo de reforma protestante, e um mapa do Brasil totalmente estilizado de uma forma como o europeu via esse nativo, né? Aqui a gente tem indígena, aqui a gente tem aves exóticas e principalmente o principal ponto de relação comercial que a gente vai ter nesse momento, que é a coleta do pau-brasil. Tranquilo, minha gente? Mas isso tudo, obviamente, é assunto para uma próxima aula, beleza? Prazerzaço mais uma vez estar aqui com vocês. Um beijo no coração, galera. Se cuidem, valeu? A gente se vê por aí.